Bem-vindo a mais um Escola Bíblica. Como tínhamos prometido, hoje vamos estudar o capítulo 13 de Apocalipse e voltamos a ter na nossa companhia o pastor Pedro Esteves, mais uma vez, bem-vindo. Pastor, começamos com o sumário de hoje. O que é que escolheu para nós? Hoje, como sumário, obviamente nós vamos centrar as nossas atenções no capítulo 13 de Apocalipse e vamos tentar perceber que os agentes do dragão, aquele que na semana passada, ou no capítulo 12, dependendo quando é que as pessoas viram o programa anterior, nós falámos sobre esse grande poder, o dragão, e a forma como ele age. No capítulo 13 nós vamos perceber de alguma maneira quem são os agentes dessa ação persecutória e algumas das características dessa ação. E hoje vamos olhar para estes grandes mistérios, por assim dizer, que são revelados quando olhamos com detalhe para a sua mensagem. Vamos então ver quais são os versículos que servirão de linha condutora para a aula de hoje. Encontramos em Apocalipse 13, são vários, o versículo 1, 6, 7 e 9, e eu passo a ler. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfémia. E abriu a boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Se alguém tem ouvidos, ouça. Pastor Pedro Esteves, falámos da importância do capítulo 12 em todo o contexto do livro de Apocalipse, mas o capítulo 13 tem uma importância também muito grande, até porque de alguma forma está ligado ao capítulo 12. Sim, eu acho que talvez o ponto de partida para entender estes grandes mistérios, se podemos dizer assim, pelo menos na forma como eles estão apresentados, é que o capítulo 13 ele não tem nenhuma forma de separação do capítulo 12. Aliás, é bom relembrar sempre que a própria divisão da Bíblia e dos vários textos bíblicos em capítulos e em versículos é artificial, não é? Ou seja, foi feita por uma razão de facilitar a leitura e a pesquisa. Portanto, é um bom instrumento para se ler a Bíblia. Numa ou noutra situação pode até induzir-nos em erro. Este é um dos casos, quer dizer, nós paramos no capítulo 12 e depois dizemos, ok, agora vamos estudar o capítulo 13, mas essa separação, ela na verdade não existe. Portanto, estes capítulos precisam de ser lidos em conjunto, porque nem sequer há uma paragem na própria narrativa. Vamos, aliás, fazer esse exercício, que será o de ler o último versículo do capítulo 12 e depois seguir para o primeiro, por exemplo. Vamos logo perceber isso. Diz o último versículo do capítulo 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher. Já vimos que é a Igreja de Deus. Neste caso, foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que ficaram da semente da mulher, que vem desde Eva, passou pelo, claro, o povo de Israel. Jesus Cristo foi a consumação dessa semente e depois ficou o seu povo, que foi perseguido ao longo da história pelo dragão. E agora encontramos-nos numa fase final da história profética, uma vez que há um povo aqui que é designado, é como um título, que é o resto da semente, ou aqueles que ficaram, ou o remanescente, e depois identifica quem é. Diz que o dragão irou-se contra estes. Quem são estes? Estes resto. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É esta a definição. E depois continua. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Então nós percebemos que João acabou de ver aquela cena do dragão a irar-se contra a mulher e aquele povo especial, e depois olha noutra direção e sobre a areia do mar então ele começa a ver alguma coisa que vai, portanto, ajudar a explicar, e este é o grande sentido do capítulo 13. Por isso é que ele, na verdade, é como se fosse a continuidade, a explicação daquilo que vai acontecer após a visão do versículo 17. Ou seja, como é que o dragão se vai irar contra a Igreja, esta fase da história da Igreja. A fase em que a Igreja é um remanescente, um resto do passado, e esta fase em que existe uma Igreja, ou um povo de Deus fiel, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. É aí então que ele vai ver aparecerem dois grandes poderes que as nossas traduções vão designar como bestas. A palavra, mesmo o sentido etimológico, até se transliterássemos, estaria mais próximo até da palavra fera. Portanto, o sentido é de um grande animal. Terrível animal. Um terrível animal.
Isto apenas para dizer que, eventualmente, a palavra besta, ela, como sabemos em português, também funciona como um adjetivo, não é? Não apenas um nome. E, portanto, o adjetivo, não é o sentido da utilização aqui, não é adjetivar, não é? É identificar um personagem. Aliás, a par de todas as outras imagens que surgem quer em Daniel, quer em Apocalipse. São sempre animais, onde são são sempre feras. vistos leopardos, ursos, outras grandes feras também, águias, enfim. E aqui ele vê também um animal, esse é o sentido, portanto, e vai dizer o versículo 1 que pôs-se sobre a areia do mar e então viu sair do mar esta grande besta, este animal tremendo, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, portanto esta é a identificação, e depois o versículo 11 diz, isto para vermos mais à frente, diz que ele viu subir outra besta, outra grande fera, que esta agora sai da terra, não do mar, e este era um pouco diferente, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava, no entanto, como um dragão. Então, o que nós percebemos é o quê? A ligação entre o capítulo 12 e o capítulo 13 é essencial para perceber porque é que surgem estes grandes poderes que são vistos na forma de animais ferozes ou de grande poder, porque estes 2 grandes poderes, eles é que vão ter o arsenal, vamos dizer assim, os recursos para fazer o quê? Para colocar em marcha, aplicar a estratégia do dragão, que nós já sabemos qual é: fazer guerra ao povo de Deus que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Portanto, nós compreendemos desta forma que a ligação está feita porque estes 2 grandes poderes, que nós já vamos identificar e tentar definir quais são, até historicamente, porque isso é muito importante para nós, eles são o braço armado, se quisermos, seja religiosamente, seja civilmente, do dragão. Bem, eu não sei se tinha pensado fazê-lo mais à frente, mas eu faço-lhe já essa pergunta para compreendermos o resto da informação toda que queremos dar nesta aula. É melhor, se calhar, explicar já que poderes são esses, que feras são essas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. É verdade. Podemos encontrar na Bíblia dados suficientes para as identificarmos? Nós teremos que fazer sempre uma leitura que é comparada, primeiro, do que a Bíblia, de uma forma mais abrangente, diz. E no caso deste primeiro grande poder, ou desta fera que vem do mar, ela tem um enorme paralelismo, ou seja, um poder semelhante a este aparece diversas vezes, é referido em contexto profético ou de revelação. Já vamos, aliás, ler esses textos, porque acho que é a melhor coisa que podemos fazer, mas obviamente também, como estamos a falar de profecias, é preciso fazer uma leitura histórica, para compreender se é possível, à luz da história, porque nós vivemos num tempo único da história profética, porque, segundo as profecias do Apocalipse, nós estamos numa fase final dessa história. O que quer dizer que nós conseguimos olhar para trás e boa parte daquilo que, quando João viu estas coisas lá em Patmos e Deus o levou a ver, eram todas elas basicamente coisas que ainda estavam por acontecer. Obviamente que nós vivemos neste momento da história uns milénios, literalmente, depois, o que significa que temos a oportunidade única, em termos históricos, de contrapor a realidade dos acontecimentos, dos factos da Igreja cristã e perceber se eles batem certo com esta revelação. E por isso, vamos então procurar analisar isso. Primeiro vamos olhar este grande poder que nos é dito que ele vem do mar. E nós sabemos que mar representa povos, gentes, multidões. Isto significa precisamente que este grande poder, ele vem a partir de uma sequência de povos, mas mais, sabemos também que a ele foi-lhe dado um poder, se quisermos, particular durante um certo período de tempo. E isso ajuda-nos a fazer uma leitura comparada. Por exemplo, o versículo 5 vai-nos dizer que, portanto, este grande poder foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para continuar a fazer isto durante quanto tempo? 42 meses. Ora, 42 meses é exatamente o mesmo tempo que é referido, aliás, na Bíblia, diversas ocasiões. Podemos dizer que é a profecia cronológica mais clara e mais presente na Bíblia. Ainda ao termos estudado aqui o capítulo 12, fizemos uma referência a isso, porque é só fazer as contas, 42 meses são 1260 dias. E isso significa que
esta mensagem ela está em total sintonia com o que no capítulo 12, que é portanto um capítulo em que o zoom está um pouco mais alargado, em que apenas nos disse que a mulher teve que fugir de uma perseguição tremenda que lhe foi feita durante aqueles 1260 dias, e que agora aqui se explica-nos que, na verdade, quem foi o agente dessa perseguição? Foi uma autoridade que perseguiu cristãos que procuraram manter-se fiéis à pura, vamos dizer assim, à pura doutrina bíblica. E, mais uma vez, como já fizemos aqui uma referência, podemos agora ser mais sintéticos, para termos mais tempo para o que vem a seguir. Nós temos dois grandes marcos históricos, o ano 588 depois de Cristo e o ano 1798, que determinam um período exatamente de 42 meses proféticos. Portanto, refere-se não a dias, mas a anos. Mas a anos, segundo o princípio profético que encontramos em Ezequiel e em diversos profetas. Isso significa que esses 1260 anos marcaram precisamente o começo de um período profético no qual nós sabemos, historicamente, que a Igreja Cristã histórica, com a sua sede em Roma, ela exerceu um poder político-religioso que dominou o mundo por completo durante a era medieval. E sabemos que, portanto, no final desse período, por pessoas que não estavam a fazê-lo para cumprir nenhuma profecia, nenhuma dessas pessoas envolvidas estava sequer consciente do papel profético que estava a ocupar, e por isso é que nós podemos ter fé no cumprimento da profecia. Porque quando a Revolução Francesa surge, quando Napoleão não tem a bênção da autoridade eclesiástica para exercer a sua função que ele sonhava de imperador, e portanto ele vai vai guerrear e vai fazer uma ferida nesse grande poder religioso, ele não estava consciente, não estava a dizer, bem, agora vou cumprir aqui o que diz Apocalipse 13. Ou Daniel, no capítulo 7, ele simplesmente cumpriu aquilo que Deus, o que conhece a história, já tinha manifestado. Agora, muito importante para compreendermos esta realidade é olharmos para a ação específica deste poder, para o podermos, com mais precisão ainda, identificar este primeiro grande poder como sendo, de facto, a Igreja histórica romana. Mas aí, se calhar, precisamos nos auxiliar mesmo de Daniel 7, não é? Exatamente, porque nós vamos, aqui ainda em Apocalipse 13, vamos ver rapidamente qual é a definição, as características deste poder. Vamos ver, versículos 6, 7 e 8, diz: abriu a boca em blasfémias contra Deus, blasfemou contra o seu nome e contra o seu tabernáculo. Portanto, intentou contra o poder sacerdotal de Cristo, porque ele é que está no seu tabernáculo. Portanto, blasfémia é colocar alguém no papel de Deus. O papel, por exemplo, de sacerdote, de intercessor. Mas mais, além disso, portanto, uma dimensão mais teológica, se quisermos, doutrinária, fez também uma perseguição literal e mais física. Diz que fez guerra aos santos e venceu-os. E deu-se-lhes mesmo poder sobre toda a tribo, língua e nação. Portanto, um poder, vamos dizer, que era quase universal. E ainda diz mais, que foi adorado, diz o versículo 8, que adoraram, portanto, este grande poder, foi adorado por todos os que habitam na terra, por esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Agora, quando chegamos ao livro de Daniel, no capítulo 7, e claro que não temos tempo agora para ir explorar isto no detalhe, mas a verdade é que um poder terrestre, de natureza religiosa e política, um poder que recebeu a sua herança da Roma imperial, o Império Romano, depois da sua desintegração. Essas características todas estão definidas em Apocalipse 7, em Daniel 7, precisamente há um poder que, quando virmos a descrição dele, ele é totalmente semelhante a esta descrição. Mas, historicamente, só há um, não é? Obviamente que durante esse período só há um grande poder que tenha estas características. Nós vamos ver que, diz o versículo 24 do capítulo 7, que quanto a estas 10 pontas, iam-se levantar 10 reinos e depois um outro. E esse outro seria diferente dos primeiros, com uma natureza diferente daqueles últimos reinos ainda que restavam, digamos, da Roma imperial. E depois vamos ver o que é que diz. Daniel diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, portanto a mesma descrição de blasfémias contra Deus, destruirá os santos, portanto a ideia de uma perseguição física, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, que um desrespeito total para com aquilo que Deus estabeleceu. E, portanto, serão entregues nas suas mãos, quem? Os santos de Deus, durante um tempo
tempos, 2 tempos e metade de um tempo. Portanto, que é o equivalente a 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Então, nós temos uma descrição com 3 formas diferentes do mesmo tempo profético e um poder que se exerce da mesma forma. Mas, curiosamente, o apóstolo Paulo ainda, quando escreve aos Tessalonicenses, o que é que ele vai fazer? Ele vai descrever a mesma realidade com um tempo de apostasia, que foi assim que o apóstolo Paulo designou. Eu vou ler agora no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, que diz que havia de se manifestar alguém que iria enganar. Aqui ele vai chamar o homem do pecado, o filho da perseguição. Quais são as características que o apóstolo Paulo vai determinar para este poder? Vai opor-se contra tudo o que se chama Deus e o que se adora, vai assentar-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Então nós percebemos, resumindo isto, que o trabalho continuado deste grande poder religioso, mas que acaba por ter também uma dimensão política, é de atacar e destruir as pessoas que são fiéis a Deus e à sua palavra. Que não aceitam que se mude a lei e os tempos estabelecidos por Deus. Que, em segundo lugar, toma o lugar de Deus. Portanto, coloca-se numa prerrogativa e numa condição que só pertence a Deus. Nomeadamente o de ser continuador da obra de Deus, o de ser vicário de Deus, quer dizer, aquele que substitui, que encarna Deus na terra. E finalmente está num trono, isto é o que os 3 textos mostram, que este grande poder está num trono e que é adorado por muitos. Então nós percebemos que esta descrição, aliada aos acontecimentos históricos a que já nos referimos, elas dão-nos uma indicação clara de que este poder romano, religioso, mas também político, faria grande perseguição aos crentes, estabelecer-se-ia como um trono de autoridade quase total. E assim nós entendemos que este poder faria guerra contra a Igreja de Deus. Vimos também na aula passada que que os acontecimentos da Idade Média correspondiam precisamente a estes mesmos do capítulo 13. Mas acabámos de ver apenas uma das feras, a que vinha do mar. Rapidamente, a fera que vem da terra. Nós temos a descrição a seguir de uma fera diferente, ela vem da terra, é um outro poder, portanto, quer dizer que ela contrasta por vir de uma dimensão completamente diferente. Agora já não vem de uma sucessão de povos, mas vem de um espaço geográfico. E a sua natureza está associada a essa herança geográfica. E agora vamos ver 2 aspectos muito importantes. É que este grande poder ele tem um aspecto inofensivo, ao contrário do primeiro. E continua a ser uma fera na mesma. É uma fera, mas já não tem um aspecto terrível, tem um aspecto inofensivo, não é? Porque ela tem... diz que ela tem chifres semelhantes ao de um cordeiro, e o cordeiro é obviamente um animal que implica que é dócil, mansidão e é obviamente uma ligação ao cristianismo. Ela diz que faz grandes sinais e portanto cria grande impacto e portanto nós percebemos que esta dimensão histórica ela se aplica obviamente, e esta é uma interpretação que tem sido feita ao longo da história, à nação norte-americana e às raízes geográficas por um lado, mas também políticas e religiosas, porque foi uma terra que se instaurou a partir de conceitos de liberdade religiosa. Particularmente foi uma nação que se constituiu a partir de ideais cristãos. Quase que a sede do próprio protestantismo. A sede do protestantismo e, portanto, se quisermos, de um ideal reformista em relação a um cristianismo histórico, lá está, perseguidor, que no fundo os homens e mulheres que foram instaurar esse poder, eles foram-no fazer, na verdade, para se refugiarem dessa grande perseguição, mas que finalmente o que a história profética nos revela é que a estratégia deste grande poder como que se alterou, mas para atingir os mesmos objetivos. Ou seja, que aquele remanescente de Deus acabasse por ser perseguido uma vez que se mantinha fiel aos princípios da palavra de Deus, nomeadamente aqueles 2-chave, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Eu sei que não é uma pergunta de sim ou não, mas apesar de ter estes 2 poderes terem tido já o seu papel já tenha sido cumprido, eles continuam a ter uma ação para aquilo que ainda está por vir? Sim, o que nós podemos afirmar hoje é que o papel
destes dois grandes poderes, ele está a ser e vai continuar a ser consertado. Reparem que é muito importante aqui tomar consciência do seguinte, que muitos destes acontecimentos, as pessoas que os encarnaram e os levaram a efeito, seguramente não estavam sequer conscientes dessa intervenção. Portanto, o sentido desta interpretação que aqui estamos a fazer, com toda, e temos noção das implicações que ela tem, não pode ter uma leitura personalizada. Nós não podemos olhar para alguma pessoa em particular, mesmo que sejam autoridades pessoais ligadas a estes dois grandes poderes, e tentarmos atribuir a essas pessoas estas características. Porque muitas dessas pessoas, no seu pensamento e nas suas intenções, estão muito longe, no seu pensamento, de querer atingir este fim. Agora, o que a palavra de Deus nos assegura é que estes dois poderes na verdade, estão a ser conduzidos pelo dragão. Pastor, mesmo de uma forma telegráfica, a aplicação prática para a aula de hoje. Nós precisamos de estar conscientes de que o que vai fazer a diferença em ter um povo preparado para a segunda vinda de Jesus é a capacidade de nos mantermos fiéis a Deus e à sua palavra. Nós identificámos ao estudar o capítulo 12 e em particular o capítulo 13, poderes que mudaram a palavra de Deus, que retiraram o exercício que cabia a Jesus Cristo e a sua autoridade. A melhor forma de estarmos seguros, certos de que estamos fora destes domínios satânicos, é nos assegurarmos de uma coisa tão simples, que firmamos a nossa vida e a nossa conduta na mais pura e sagrada doutrina, tal como encontramos na palavra do Senhor. O Escola Bíblica chega ao fim, mas o livro do Apocalipse ainda continua. Por isso desafio a si que me ouve na Rádio RCS e que me assiste através da optv.pt a estar connosco no próximo programa para mais uma aula. Até lá, se Deus quiser.